Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDef, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda terça-feira tem Varejo Cast, tendências e pendências pra você. Olha lá, até tropecei aqui pra falar, mas estamos voltando aqui agora com um super tema pra vocês. Eu quero Camargo, diretamente de Santo André, São Paulo. Fred tá por onde hoje? Tô em casa, tô aqui na cidade de Natal, que tem esse nome porque foi fundada, adivinha quando? Ah, se eu falar 25 de dezembro, vão me matar. É isso mesmo, dia 25 de dezembro. Então tô aqui na querida Natal, Rio Grande do Norte, meu amigo Caio. Muito bem, muito bem. Passado o carnaval, estamos gravando uma segunda-feira para muita gente, a primeira segunda-feira do ano, né? É verdade. Já aconteceu muita coisa, né? A gente ainda fala de NRF, mas a NRF parece que tá velha, tá tendo Euroshop lá na Europa, já tá um monte de coisa acontecendo no mundo varejo. Pra você que acha que o ano tá... Eu até montei uma enquete, viu, Fred? Eu montei lá no LinkedIn e falei, ó, pra você o ano já começou, tá com metade do pessoal tá falando, não, o ano vai começar agora, nem começou. Falei, ó, tá rolando um monte de coisas, deixa eu te explicar. E a gente tá trazendo pra vocês um super tema aqui, a gente vai bater o papo daqui a pouco, tem a ver com todo esse universo de lançamentos de inteligência artificial e impacta principalmente as empresas de software, as grandes empresas, grandes corporações de software do mundo. Mas antes da gente começar o nosso papo aqui, Fred, temos nossos recados paroquiais da semana? Temos, mandar um abraço aí pro Rafael Estevam, que colocou em relação ao nosso... Acho que foi nosso último episódio gravado antes do carnaval, que a gente falou do OpenClaw e do Moltbook. Falando que é episódio sensacional, super atualizado. Isso é Varejo Cast. Muito bem. Cara, e olha, o mundo do nosso tá tão maluco, que foi lançado isso, mudou para OpenClaw, já caiu, já tem um outro, e a denominação Claw, já tem uns 30 Claw aí de clone, não sei o que Claw, e outro melhor Claw, e rapaz, tá pegando fogo esse negócio ali dos agentes com mais segurança, menos segurança, com mais controle. Na esteira de quem lança uma coisa, sempre tem alguém, né? Onde você monta a pista, abre mato, vira caminho pro resto, né? Então, abriu caminho pra uma galera aí, tá lançando novos aplicativos. E lembrando, né, você falando aí de começou o ano, terminou o ano, já tem aí a queda do tarifaço do Trump, aí já voltou para 10%, agora para 15%, perspectivas aí de ainda muitas incertezas em relação a tudo que vai acontecer, mas parece que no final de tudo, acho que vai ser bom para o Brasil, né, Caio? Pode ser, preciso estudar. Eu não costumo, sobre esse tema, eu não costumo afirmar nada, porque todo dia é uma história nova, então a gente só assiste o que vai acontecendo no caminho. Pois é. Mas tem uma coisa que vale a pena, a gente já falou isso no Varejo Cast passado, o Pizza Index. É um site lá que os caras monitoram todas as pizzarias em volta do Pentágono, e toda vez que dá pico de 300% de pedido de pizza num horário específico, de acordo com o algoritmo, quer dizer que vai ter algum alerta, até um reloginho lá global de perigo, alguma coisa. Não quer dizer que vai acontecer alguma coisa no mundo, tá? Mas quer dizer que eles estão reunidos conversando alguma coisa. Tem muita gente reunida batendo algum papo. E aconteceu no sábado, né? Talvez pela questão do Irã que estão discutindo, aconteceu um pico desses. Então, vale a pena monitorar em meia tarifa tal, e tudo mais, como é que tá esse negócio dos picos ali da pizzaria. Mas é um tema engraçado pra gente trazer, que como o dado acaba sendo relevante de algum jeito para construir ideias ou construir momentos ali, né, cara? É isso. E lembrando, né, esse ano ainda tudo indica, a gente vai ter a votação do fim da escala 6x1, mostrando que a gente já viu muita notícia, né, Caio, que várias empresas já adotando e fazendo já suas experiências para ajuste, e também a NR1 que começa a funcionar a valer em abril, né? Então tem muita mudança aí pro varejo. Eu botei, tem até segunda-feira que vem já programado texto novo lá. Eu tô botando algumas coisas, cenários de começo, meio e longo ali, olhando análises, né? Aqui o tema ali, a gente pode trazer isso num outro podcast nosso aqui, produtividade. Se a produtividade não vencer na questão da escala, podemos ter alguns problemas ali de competitividade global no futuro do Brasil, mas isso é um papo lá pra frente pra gente tocar ainda. Vamos ver o que acontece. E hoje nós vamos falar desse, tá sendo nomeado, Fred, o SaaS Apocalipse. SaaS, para quem não sabe, significa Software as a Service, ou seja, quando você contrata pelo uso de uma ferramenta. Tal como você faz, por exemplo, no ChatGPT. Você tem um ChatGPT que você contrata para você usar mensalmente, sem precisar comprar o software para você, que era o modelo que a gente tinha. Lembra, Fred, quando você ia na loja de informática comprar o CD-ROM?
daquele software que você tinha que usar, instalar ou comprar uma licença de uso, né, durante um ano. E as empresas que hoje migraram para o modelo de SaaS, que é o grande modelo de escala de negócios, né, estão sendo ali abaladas por todo esse avanço da IA, meu amigo. Cara, e isso, né, é bem interessante a gente perceber, porque a gente é muito acostumado, inclusive, como pessoa física, de assinaturas. E a gente já falou aqui, Caio, como pessoa física, e as empresas estão passando por isso. Essa semana eu estava dando uma olhada aqui nos custos da Algo Mais, e o que tem de assinatura de Google, de ferramenta, Microsoft, mais um IA, mais uma ferramenta de design, exato, é isso aí. Exatamente, fora as pessoais, né, Spotify e por aí vai. Netflix, então, o que a gente tá... conversa da assinatura de casa, né? A gente não tinha TV a cabo e era muito mais barato assinar um serviço como Netflix. Hoje você tem tanto serviço de assinatura que é mais caro todos eles somados do que a TV a cabo que você pode disso. É isso aí. Então, o SaaS tem essa característica, né? Que é um software como serviço e que normalmente a remuneração deles é por assinatura. E aí, junto a isso, a gente já falou aqui o tempo, né? Que o fim do dinheiro fácil nesse mundo de empresas de tecnologia, né? Que durante anos, né, vinham investindo, aumentava a receita, mas o resultado não aparecia. A gente vê isso com muitas empresas que ainda não deram resultado. Então, o que acontece é que subida de juros globais, os investidores começaram a exigir uma rentabilidade mais, em vez de ficar só no crescimento de receita. Junto com isso, né, também as empresas procurando, você fala muito bem, uma gestão muito mais eficiente, vem a gente falou aqui da fadiga, a gente fala na nossa palestra pós-NRF da fadiga da escolha, mas tem também a fadiga de assinaturas. Então, com isso, a gente tem também empresas e pessoas analisando as suas assinaturas e cortando algumas delas, né? Porque não dá, né? É muita coisa. E é muito sobre isso, né, Fred? Assim, quantas assinaturas a tua empresa paga hoje, por exemplo, e quantas você realmente utiliza com profundidade, né? O fato é que o que a gente está falando aqui hoje para vocês não quer dizer que essas empresas de software elas vão sumir do mercado, ou o produto que elas ofertam hoje não vai ser mais interessante. Mas a maneira como essas empresas trabalham talvez tenha que ser mudado, tá? O fato é que, como o Fred falou, o mercado está pressionando essas empresas a criar um novo modelo baseado nessa questão do SaaS, né? A gente vai explicar para vocês aqui por que o SaaS Apocalipse, né? Como está sendo o Apocalypse, né? Vamos falar em inglês. Por que isso mexeu com o mercado e o que está mudando na vida real de quem toca hoje a operação e as vendas. Caio, tem um ponto aí importante, né, cara, pra gente, a gente vendo tudo isso, quando a gente fala apocalipse, né, parece que é algo caótico, né? Já falamos aqui do apocalipse do varejo, né? Ragnarok, já tivemos... cara, lembra o Ragnarok do varejo? Ragnarok, sempre nasce alguma coisa nova depois do apocalipse, né, cara? Mas o que eu vejo, né, aqui meu ponto de vista, não sei se você concorda, é que, assim, aquele chacoalhão, né, igual a uma bolha que estoura, não quer dizer que o mercado acaba, quer dizer que aqueles que estão com a estrutura, por exemplo, em termos de investidores, estão entregando o resultado, não só apenas receita, que estão alinhadas com sua gestão, essas vão continuar. Agora, aquelas que estão prometendo, não estão entregando para o lado do investidor, para o lado dos sócios, e por outro lado, não entregam valor para o usuário, para o cliente, aí essas vão sofrer, né? Sempre vai ficar. O apocalipse é dado esse nome porque é uma levada bruta, uma guinada bruta que acontece no mercado. Então, do nada, uma guinada que a gente está vendo aqui, empresas perdendo 10, 15, até próximo de 20% de valores de mercado, né, em ações, que a gente está falando aqui, obviamente, em questão de semanas, por conta de lançamentos, né, do próprio Claude, né, que é muito utilizado para a questão de programação, usando o coworking, que é onde você pode ter ferramentas. E aí as empresas estão começando a questionar. Antes eu tinha uma licença para cada tipo de coisa específica que eu fazia numa empresa. E até eu que vim do mundo de software também, né, a gente fala muito em ecossistema de negócios para não ter tanta solução apartada do todo. Mas o fato é que hoje a IA consegue suprir algumas dessas tarefas. E onde eu tinha 5 funcionários, eu tinha que pagar uma licença, né, tem o Caio e o Fred fazendo funções iguais, mas eu tenho que pagar para o Caio e o Fred 2 licenças de cada software que eu vou comprar, porque você compra por usuário. Hoje a IA consegue, uma pessoa, resolver o problema de 3 pessoas com a IA. E aí começa a mudar esse modelo. Então, talvez 1/3, metade, né, do investimento em assinatura que uma empresa tenha, talvez possa ser corrigido com o uso de IAs.
E é aí que mora o perigo, e aí é que mora o apocalipse, e é aí que começa a dar todo esse turbilhão de questões nas empresas, que é organizacional, que está sendo discutido nesse momento. Se a gente for olhar de uma maneira bem simples, é uma seleção natural daqui para frente, né? Tanto por parte dos investidores quanto por parte dos clientes, né? Ou seja, aquilo que não é relevante, aquilo que não entrega valor, ou tem um modelo de preços, como você acabou de falar, baseado por pessoa, isso vai ser bem difícil você continuar, até porque, né, a turma começou a analisar tudo isso, eu não sei você, mas eu tomei um susto da quantidade de serviços que eu contratava, tanto como pessoa física quanto como pessoa jurídica. E aí a gente vê assim, né, que tem muita empresa grande que às vezes aquela ferramenta contratada é contratada pelo marketing, já o financeiro contratou outra, já o outro contratou outra, já contratou outra, ou seja, muitas vezes isso não faz parte de uma estratégia que integra tudo, né? Então aí as pessoas vão começar a validar isso aí também, né? Exato, e que uma IA, que às vezes se eu tiver um funcionário com 5 licenças debaixo dele, né? Hoje com a licença de IA ele consegue resolver todos os problemas que essas soluções resolviam. Melhor ou pior, isso é questionável, né? Isso é questionável. Mas o fato é que até para uma economia de recursos está indo, porque o grande modelo de sucesso de negócio dessas empresas que usaram o sistema de SaaS era que elas cresciam conforme as empresas cresciam. No turbilhão de empresas de startup, né, de tech crescendo, ou seja, a empresa começa num ano com 10 funcionários e daqui 5 anos ela tem 5 mil pessoas, né? Então as empresas de SaaS cresciam nessa esteira junto. Esse foi o modelo de sucesso de negócio. E que não é que ele é insustentável hoje, mas é que o cenário novo que está se colocando à prova ali faz com que as empresas de software tenham que se repensar também, certo? Certíssimo, certíssimo. E tem um ponto também, viu, Caio, contribuindo aí, complementando o que você acaba de falar, é que como a IA, ela faz o trabalho, como você falou aí, para 3, 4, 5 pessoas, usuários, também tem aquele negócio também que você falou e que é relevante do modelo de preço, né, que deixa de ser cobrado por pessoa e passa a ser por entrega, mas também tem um outro ponto que é bem interessante, que é a busca por soluções todas em uma, né? Então, por exemplo, a pessoa quando vai para o Notion, ela resolve um monte de problema só com uma plataforma. Quando a pessoa vai para o Google Workspace... Eu não vou fazer propaganda, mas tem uma de IA que vende, você tem todas as IAs em uma plataforma só. Vamos fazer propaganda. Se quiser, a empresa que a gente está falando, paga a gente aqui que a gente faz propaganda. Então a gente tem também a procura por softwares, plataformas que resolvam o máximo de problemas, que entregam o máximo de soluções possível para que ela seja relevante e passe a ser, ao invés de 5 assinaturas, apenas uma assinatura, por exemplo. É verdade. E por que o mercado reagiu tão agressivamente a essas mudanças, a esses lançamentos, embora seja tudo muito prematuro? Porque a gente está falando, às vezes, de coisas que acontecem num dia, em uma semana já parece que é um cenário que vai se estabelecer. É igual o OpenClock que a gente falou, ou seja, em 2 semanas de lançamento até agora, parece que já a curva do Gartner ela acelerou no talo, assim, ela foi rápido ali, sabe? Ela demorou. E a gente tá passando por muita coisa de transformação, assim, pelo hype, as ondas estão vindo rápidas, estão vindo curtas, isso está atrapalhando muita gente na decisão dos seus negócios, tá? Uma coisa que eu tô defendendo bastante, Fred, a gente até brincou no palco lá de Campo Grande, eu acho que hoje não existe mais tecnologia de ponta, porque a ponta tá difícil de definir. Porque se você contrata, você tá uma mesa de diretoria de uma empresa de grande porte e fala, quero contratar a melhor tecnologia de ponta do momento. Até ela ser implantada, ela já não é mais tecnologia de ponta. Então, assim, o mundo tá correndo tão rápido, tá difícil a gente definir o que é a ponta dessa conversa. Né? E que lembra muito o que a gente já falou aqui, né, Caio? Que vira a melhor banda dos últimos tempos da última semana. Né? Como já disse muito bem o Titãs, porque toda hora você tem uma nova IA, toda hora você tem uma nova solução. E outra, né? Hoje essas soluções estão mais baratas. Tem aí o no-code, né? Muita gente trabalhando com no-code. Então a barreira de entrada também... O Vibe, que é conversacional também, que o pessoal fala bastante hoje. Exatamente. Então a barreira de entrada ficou também bem menor, né? Ficou. E o mercado, a gente estava falando, por que o mercado está reagindo? Porque o mercado está vendo uma questão, Fred, que não quer dizer que vai sumir a previsão. Não vai cair de uma vez, para de crescer. Então esse modelo de crescer junto com as empresas, de repente ele muda para um parar de crescer. Se parar de crescer, quer dizer que eu vou ter que cobrar menos para continuar no mercado. Se eu continuar a cobrar menos no mercado, eu vou desvalorizar o que eu tenho hoje. Então por isso que muitos investidores, quem financia o mercado financeiro, está caindo fora, ou está vendendo ação, ou está derrubando o preço em função disso, porque entende que há uma mudança estrutural desse tipo de negócio hoje. Isso me lembra, eu assino um software de gestão que eu sou fã, né, é o Basecamp. Eles, toda vez que eles precisam aumentar preço, eles fazem uma nova versão.
E nessa nova versão traz novas funcionalidades. Então eles vão entregar agora o Basecamp 5, então a gente já sabe que o preço não vai ser o mesmo. E aí o que é interessante? Ele passa um ano mostrando o trabalho e desenvolvimento, porque aí já vai criando, então ele trabalha com muita transparência nisso, né? Então já gera expectativa ali nas pessoas, e nessa nova versão, eles fizeram também, Caio, que eu achei bacana, usaram o próprio Basecamp, criaram uma comunidade para que as pessoas compartilhem ali o que é que eles querem, o que não querem e tal. Então, bem interessante. Então, ainda tem isso, né? Se você deixa de ser relevante, para ser relevante, você precisa continuar inovando na ferramenta, mas tem que ter cuidado com o preço que você vai cobrar, porque hoje a gente tem várias ferramentas que fazem a mesma coisa, ou até mesmo uma IA generativa dessa, agêntica, que a gente já falou, que pode resolver muitos problemas. E como você falou, vira uma peneira, cara, do que a gente tá falando, porque de um lado você tem todo esse pânico, exagero, a mídia, né, ou seja, tudo que vem ajuda a vender notícia, pão quente do momento, né, que nem tudo dá pra substituir, tem sistema crítico, tem auditoria, tem obrigação legal, tem de segurança, muita empresa não vai confiar em A para tudo, mas do lado tem mudança estrutural, que mesmo sem substituir tudo, se reduzir 20% de assento já mexe no modelo, e o corte começa devagar, primeiro diminui o uso, depois reduz licença, depois renegocia, ou seja, são os processos que a gente está vendo que de fato vai filtrar a empresa. As empresas vão ter que mudar os modelos, isso tá, assim, esse martelo eu acho que foi batido já. Agora, como as empresas se adaptam é outra questão. Agora, essas grandes do mercado, dificilmente elas vão perder o mercado que tem, até porque as soluções são muito boas, né? E a gente tem, eu participei de uma conversa agora de manhã, eu estava conversando que a gente ainda está acreditando muito nas IAs. Existe uma fé muito forte na resposta da IA, e as pessoas ainda esquecem que a IA alucina, que a IA erra, né? Outros softwares não erram tanto, né? De outro tipo de IA, aquela IA mais preditiva, ela não erra tanto quanto essa IA generativa que a gente tem rodado softwares, agentes e tudo mais. Então existe um cuidado a ser tomado, né? Uma coisa que está no meio do GO, que pouca gente está falando, tá? SEO é fácil você medir ranking. O ranking é estático, até porque tudo é baseado no Google como uma ferramenta. Hoje você está em 14º, amanhã você está em 10º, mas você consegue medir isso fácil. GO, quase ninguém, pelo menos ninguém me apresentou uma ferramenta que meça isso direitinho, porque no mesmo dia, se você fizer 2 vezes a pergunta, ela vai aparecer diferente, porque é sempre uma resposta generativa. E aí é que tá, será que a gente tá tendo a melhor resposta? Será que isso tá funcionando bem mesmo? E você fez até um artigo bacana, né, que não é texto, é contexto, né, que tá no LinkedIn lá, que eu achei legal, porque se a gente para e pensa, você pode comprar palavras-chave, você pode fazer um monte de coisa para o SEO e você consegue ver os cliques e tudo. E já a GO, né, quando você vai para isso, hoje ainda não tem como a gente saber se aquela organização conversacional e o contexto, se aquilo realmente está ajudando a converter em mais vendas, né? Exato. Então a gente tá mudando tudo, né? A gente nos colocando agora como empatia, como você que é empresário, principalmente de pequeno negócio que tá escutando a gente, né? Você tá perdido, não sabe pra onde você vai fazer. Nós também não. A verdade é que ninguém sabe o que tem que ser feito, né? A gente ainda crava que tem que ser feito o tradicional. Então, assim, ainda confiar nas ferramentas faz sentido. Até porque você precisa ter organização de dados, de recursos, de pessoas, para a tua empresa rodar o básico bem feito, como é uma das coisas que a gente mais fala hoje. Sem software, sem tecnologia, né, para gerar a necessidade de dados, você não roda mais. Agora, tem que tomar cuidado. Acho que nenhuma IA gratuita vai resolver o problema da tua empresa como um todo. Faz sentido, meu amigo? Faz, e aí isso me lembra muito, né, a frase que dizem que foi o grande Tom Zé, né, que falou uma das grandes cabeças do tropicalismo, movimento tropicalista, que se você tem certeza e sabe tudo, acha que sabe tudo, é porque você está mal informado, né? Porque realmente o que a gente vive é um momento de incertezas. E aí, dentro desse momento de incertezas, você falou muito bem, Caio, e vocês que estão nos ouvindo, a gente vem falando do básico bem feito, você tem falando do pragmatismo, né, também. Ou seja, quando a gente olha... Os temas estão todos dentro da mesma redoma, né, cara? Faz efeito, cara. Você lá no Arroz, Feijão e Varejo também, quando você falou no seu livro que é um livro focado no básico. Tem 10 anos o livro é para fazer o básico bem feito. Exato. Então isso não muda. E se a gente vai, né, falando agora o que o varejista pode fazer, o pequeno varejista pode fazer, para pensar que esquece que a tecnologia é olhar, por exemplo, primeiro passo, fazer uma lista, um inventário das assinaturas.
Isso é uma gestão do básico, né? Será que todas as assinaturas... Porque às vezes a gente se empolga, né? Sai clicando, assinando, acha que vai resolver o problema. É a mesma coisa quando a gente baixa aplicativo. Apenas 1% dos aplicativos são baixados, eles realmente se tornam utilizados, né, frequentemente. Então, é muito importante a gente ver que isso é a gestão do essencial, do básico, que será que tudo que eu pago de assinatura, todos os SaaS, todos os serviços que eu tenho, realmente são usados e são relevantes para o negócio? Isso é o primeiro ponto, né? Rapaz, tá me passando aquela questão de CRM que a gente fala nas empresas, né? Que eu falo assim, ó, compramos o CRM da empresa tal, botei a licença na mão de todo mundo tem que usar. E às vezes, por uma falta de cultura, de treinamento ou, né, de incentivo, as pessoas acabam não usando. É um problemão o CRM na empresa de maneira prática, né? A gente já fala da importância disso, mas e eu acho que tá aí, né? Você tá pagando as licenças e ninguém tá usando, ou tá usando pouca gente, ou não tá tirando o máximo proveito. É sobre isso que a gente tá conversando, que são essas economias de recurso, ou otimizar o teu investimento sobre isso, pelo menos, né? Outro ponto aqui, né? Escolhe um processo, que é aquilo que a gente sempre fala, né? O problema de tecnologia não é tecnologia, é o que você quer resolver com tecnologia. Começa de dentro para fora e não de fora do que você viu na vitrine para trazer para o teu negócio. Entendimento, compra, marketing, né? Pega um desses aqui, desenha o passo a passo do teu negócio, do jeito que acontece hoje e do jeito que ele tem que estar na tua visão. Às vezes você vai ter muito mais surpresa do que você imagina, olhando que o teu processo está muito aquém do que você espera. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção, já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade e segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Outra coisa que é importante fazer é analisar onde a IA pode se encaixar, né? Onde existe principalmente repetição, as regras e os processos estão claros, né? Triagem, resumo, resposta padrão, relatórios, follow-up, ou seja, acompanhamentos, né? Se você consegue realmente explicar a tarefa para uma pessoa, dá para explicar para a IA, né? Então é fazer essa análise também. Nem tudo precisa ir para a IA, nem tudo deve ir para a IA, e até saber qual a melhor IA para essas tarefas e funções, né? O importante, no meu ponto de vista, né, Caio, baseado no que a gente está falando aqui, se você for fazer como a turma tem aí, para análise de relatório é humanos, não sei o que é o antrópico, não sei o que, aí você vai ficar com um monte de assinatura de novo. Pega aquela que é genérica, mas é boa na maioria das coisas, né? Na maioria das coisas ela entrega, né? No mediano tá tudo resolvido, entendeu? Isso. Pode não ser a melhor para uma função específica, mas na média ela resolve tudo que tem que resolver. Eu concordo com você. Eu falo em workshop, cara, 98% que eu faço, 99% é chat GPT e tá bom.
mas o outro é mais rápido. Eu falei, cara, se uma software responde em 3,52 segundos e o outro responde em 3,10 segundos, isso não muda em nada a minha vida, cara. Em nada a minha vida, cara, sabe? Então, as pessoas têm que entender. Não dá nem que pra sair pra fazer um café, né, Caio? Não dá nem pra fazer um café e voltar. Não, mas é umas métricas que a gente fala, porque o quântico agora vai conseguir fazer 3 bilhões de cálculos a mais do que outro que já fazia 50 bilhões. Eu falei, cara, eu quero só saber quanto é 1 mais 1, cara. É uma conta só. Um cálculo só já resolve tudo aqui, não precisa ter tantos, né? Então, tem algumas coisas que, ok, no final pode ser um pouquinho melhor, tal, mas não precisa ser nesse nível, né? E é uma coisa que a gente falou num outro passo também, que novidade para quem escuta a gente, né? Dados. Não adianta você criar IA em cima de bagunça, cara. Só vai acelerar o teu problema nessa conversa. Então, assim, tem que ter antes de automação, antes de informação, cara. Tem que ter cadastro, preço, estoque, rotina, o básico bem feito. Aí você vai para IA. Não adianta... o que eu faço para o futuro de tendência? Fala, primeiro resolve o passado. Resolve o teu passado aqui. Vamos resolver a pendência primeiro. Deixa a casa em ordem, aí a gente traz alguma coisa de futuro. Não adianta colocar futuro, não tá tudo desencaixado, cara, né? É isso aí. E por fim, né, a nossa quinta e última dica, que é muito importante principalmente para os nossos amigos e nossas amigas varejistas, é menos ferramenta, mais disciplina. Esse é um primeiro ponto, porque muitas vezes a gente tem várias ferramentas, não usa de vez em quando, não tem os dados, então não funciona, né? O mais importante é ter a disciplina e usar as poucas ferramentas muito bem, aquelas que são relevantes. E o que dá resultado é o processo, não é a coleção dos sistemas ou dos softwares ou dos SaaS que você tem. É isso aí, porque como a gente está falando para você, ó, quem tiver essa operação redonda vai fazer IA ou qualquer outro tipo de sistema trabalhar a favor. Agora quem tiver com dado ruim vai só automatizar o erro. É isso aí, é isso aí. Muito bem, dessa forma aqui a gente encerra este episódio do Varejo Cast dessa semana. Sempre trazendo para você, toda terça e quinta tem o Varejo Cast Tendência e Pendência, às quartas saem as entrevistas que o Ferd fez lá na Comac, ainda na Bahia. Tem mais entrevistas essa semana também. E toda quinta-feira tem o Varejo Cast News para você, trazendo as notícias do mercado, para você estar por dentro aqui, nessa zona toda que está acontecendo com tecnologia, com IA, com experiência, bastante coisa. Tem Euroshop, a gente vai trazer uma coisa de Euroshop para vocês também. Talvez a nossa amiga Juliana. Nossa amiga Juliana tá lá, né? Tem a Marcela Cabral tá lá também. Então a galera. Marcela Cabral, meu amigo Arthur Mota também da GV tá por lá também. Uma galera fantástica que tá por lá e que a gente vai ajudar a trazer também conteúdo pra gente. É isso aí. Uma ótima semana. É isso aí. Valeu. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.